pessoal, sejam bem-vindos ao curso de React MongoDB. Na verdade, esse curso é uma continuidade do curso anterior que era sobre MongoDB e Node.js, que a gente fez o back-end. Então, neste curso agora estaremos fazendo o front-end dessa aplicação. Para isso, então, o primeiro passo para a gente começar é abrir o projeto, aquele que a gente fez no último curso. A parte completa dele está na parte 5 de Elite, né, que a gente tinha feito todo o CRUD já. Devemos iniciar a nossa aplicação, então vamos ir aqui no terminal e dar um node index.js para iniciar a nossa aplicação. Nosso sistema ele vai estar rodando, eu já tinha alguns dados cadastrados nele do último curso, então se eu atualizar aqui já está alguns dados. Lembrando que eu posso vir aqui no Insomnia e colocar mais dados, inserir mais registros no meu sistema, então posso colocar aqui, dar um send, ele vai inserir, então tínhamos 3, agora temos 4 registros. Então é importante que a gente já tenha, né, a nossa base de dados criada, registros dentro dela, né, porque depois a gente vai estar trabalhando com ambos os sistemas e é necessário que tenham dados inseridos. Bom, feito isso, nós estamos com o nosso sistema rodando. Nessa aula a gente ainda não vai precisar estar com esse sistema rodando, mas para as próximas, quando a gente for fazer o select, por exemplo, a gente tem que estar com este sistema aqui rodando e o sistema do React rodando também, porque a gente vai estar buscando e enviando dados, né, buscando principalmente na questão do select, para apresentar esses dados no front-end. Então, ambos os sistemas terão que estar online. Bom, o primeiro passo, então, para a gente criar um projeto em React é a gente vir aqui, iniciar o Visual Code, abrir, dar um Open Folder aqui em uma pasta vazia ou em alguma pasta que vocês desejarem. Com isso, eu tenho condições, essa aqui não estava vazia, vamos pegar uma outra aqui, curso. Com isso, então, eu tenho condições de iniciar o meu projeto em React, lembrando que quando eu criar esse projeto em React, ele vai criar uma nova pasta e vai estar dentro dessa nova pasta. Então, como é que a gente faz para criar esse projeto? Eu vou vir aqui no terminal e aí eu dou um npm create react-app e aí eu vou dar um nome. Nesse caso, como a gente tinha só usuários naquele outro projeto back-end, eu vou deixar usuário aqui o nome do nosso projeto em React. Se eu der um Enter, ele vai iniciar a instalação dos pacotes, iniciar a instalação de todos os procedimentos necessários para criar o projeto em React. Isso aí pode demorar um pouquinho mais, dependendo da conexão à internet, dependendo do computador. Então, não se preocupem, porque esse processo varia bastante em questão de tempo. Com isso, a gente consegue ter uma estrutura básica que ele cria para nós. Então, diferentemente do back-end em que a gente deveria criar toda essa estrutura do zero, ele já apresenta uma estrutura padrão para nós. Então, nós teremos ali já o projeto pronto, a gente vai poder executar ele já, colocar ele online, né? Então, isso é muito bacana porque já nos ajuda bastante para a gente dar os primeiros passos iniciais no projeto. Bom, feito isso aqui, então ele vai dar um done, né? Vai dizer que está pronto o nosso projeto. Se eu olhar aqui, ele criou a pasta usuário, como eu falei antes, e aqui dentro dela está toda o nosso projeto. Então, para ficar mais fácil, eu vou vir aqui dar um open folder nessa pasta aqui dentro de curso, ó, usuário, que está aqui o meu projeto em React. Com isso, eu tenho aqui então o Node Modules, que é todos os módulos, extensões, né, bibliotecas que nós temos que ter instalado para utilizar o nosso projeto em React. Ele cria o nosso pack do JSON, também com todas as nossas informações e bibliotecas e demais extensões referentes ao nosso projeto em React. E ele cria duas pastas. A primeira é a public, no qual ele tem alguns arquivos adicionais aqui, como um favicon, um txt, um png, que são arquivos dispensáveis, né, que isso depois, quando a gente for montar a estrutura na próxima aula, vocês vão ver que a gente vai acabar deletando alguns arquivos.
Mas o mais importante é esse aqui, ó, o index.html. Então, nesse index.html é onde ele tem uma div id chamada root, né, com id root, do qual ele chama o nosso arquivo JS principal que está dentro da pasta source. Então aqui, ó, eu tenho uma div id root no qual vai ser chamado esse arquivo aqui index.js, que na verdade ele está conectado, né? Olha só, ele tem o index.html com uma div id root, e aqui no meu index.js eu estou pegando esse elemento, né, pelo seu id, né, pegando essa div cujo id é root, que é aquela que a gente acabou de ver agora aqui, ó. Estou pegando ela e estou carregando, né, renderizando o app. O que é o app? O app é tudo que está vindo do meu arquivo app.js. Então vejam como a estrutura vai se entrelaçando. Eu tenho o index.html com uma div cuja id é root. Essa div ela é encontrada por seu id root aqui no index.js e é passado para ela o meu app, o meu arquivo app com todo o conteúdo que está dentro dele. E o que a gente tem no nosso app? Nada mais do que uma apresentação inicial, né, do que a gente vai trabalhar durante o curso. Então a gente tem código HTML, a gente tem código JavaScript, né? Então no fim a gente acaba tendo o código chamado JSX, né? Então é o código que a gente vai utilizar para trabalhar com React. Então a gente vê aqui, ó, que ele está puxando um logo, ó, utilizando a chamada do import, e aqui a gente vê outras coisas como as tags padrões, né, que a gente tem no HTML, assim como algumas nomenclaturas específicas, como class name, que a gente tem que utilizar essa forma aqui, né, para trabalhar com a chamada de uma classe, né. Outras a gente tem a mesma estrutura, como o href, o target e assim por diante, né. Então, com isso, tudo que está dentro aqui, ó, todo esse código que está dentro aqui, essa estrutura de HTML com JavaScript, ela está dentro do app, da função app. Essa função app ela vai ser exportada, ou seja, ela vai se tornar visível para ser chamada por outros arquivos, né? Então, estou exportando esse app. E onde é que esse app vai ser importado e chamado? No nosso index.js que a gente acabou de ver, ó. Então, estou importando aqui, ó, do arquivo app, estou importando o app que a gente tinha lá, nossa função, com tudo isso aqui que está aqui. Então, tudo isso aqui que está aqui está sendo importado aqui do arquivo, né, e está sendo chamado aqui para ser renderizado, ou seja, ser renderizado naquela página HTML na div com id root. E assim a gente começa a fazer esse entrelaçamento dos arquivos, né, ligar todos esses arquivos para poder mostrar o conteúdo em tela. Bom, com isso nós já temos condições de iniciar o nosso tema, ele já vem pronto para a gente fazer os testes iniciais. Mas antes disso, eu gostaria de instalar duas extensões que a gente vai precisar para o curso para deixar pronto já, que é o Axios, né, e o React Router DOM. Como é que a gente faz a instalação? A gente vem aqui no terminal e dá um npm install para o Axios, né, que vai ser importantíssimo para a gente chamar o nosso sistema back-end, então para trabalhar com os dados, enviar e receber os dados que estão vindo do nosso sistema back-end, e também o Reactor Router DOM, para a gente trabalhar com as nossas rotas, né, o nosso gerenciamento de rotas, durante a construção do nosso sistema. Como eu falei antes, demais bibliotecas já estão instaladas, essa aqui que é importantíssima, a principal, né, que é o React DOM também, né, e o React Scripts. E aí nós temos demais informações aqui sobre o nosso projeto, tem também o gitignore, né, para a gente colocar aqui determinadas coisas que a gente não quer enviar para o Git, caso a gente esteja trabalhando, né, com a integração do repositório. E aí nós podemos, após a instalação do Axios e do Reactor Router DOM, iniciar o nosso sistema. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando um comando npm start. Ele vai carregar um servidor local, né, e vai abrir numa página do nosso navegador
o nosso sistema. Então, lá a gente vai conseguir visualizar, né, o nosso front-end, né, o nosso sistema que a gente vai estar trabalhando. Então, estamos aguardando a instalação do Axios. Logo em seguida, a gente inicia a instalação do Reactor Router DOM também, né, para a gente ter todas as bibliotecas necessárias. Caso a gente necessite de outras bibliotecas, a gente sempre faz esse processo de instalação e aí vai estar presente aqui no nosso package.json, né, que tem todas as nossas bibliotecas. Lembrando que é importante a gente ter em mente essa integração do index.html com o index.js, no qual o public fica aquilo que vai ser apresentado para o usuário, então é aquele arquivo que é mostrado para o usuário, por isso a gente tem o nosso index.html, que ele faz a chamada, né? Na verdade, o index.js, que referencia, né, a nossa div com o id root, aqui nessa linha buscando pelo seu ID e apresentando como conteúdo o app, que tem todo esse código aqui para ser visualizado. A gente tem, por exemplo, aqui uma imagem que é um logo, então como é que eu faço para carregar um logo que está inserido, por exemplo, esse logo aqui, SVG. Eu importo ele aqui, né, e dou um nome para ele e aí eu posso chamar ele, como eu estou fazendo uma chamada aqui com o uso, né, do JSX, então eu tenho que botar entre chaves. Feita a instalação aqui do Axios, vamos realizar a instalação do React Router DOM, então React-Router DOM. Ele vai iniciar a instalação, acredito que essa aqui seja um pouquinho mais rápida que o Axios, e com isso a gente tem, né, todas as extensões, bibliotecas que a gente necessita para esse projeto que vai ser desenvolvido no curso. Com o término aqui da instalação, então, a gente pode iniciar o nosso sistema e ver como ele já vem pronto, sendo que a gente não modificou absolutamente nada até o momento, somente fez a instalação aqui das nossas extensões adicionais. Bom, como eu falei antes, então, eu dou um npm start para iniciar o meu sistema. Ele vai carregar, né, vai criar um servidor local e ele vai carregar o nosso sistema apresentando ele no navegador, né, geralmente ele apresenta no navegador de preferência, no meu caso é o Chrome, então se a gente olhar aqui eu tenho o meu sistema rodando, ó, do meu back-end e aqui ele está carregando, né, o sistema do front-end. Então, olha só, carregou aqui Learn React e diz para mim editar o app.js se eu quiser mudar ele. Então, como eu falei antes, toda a nossa modificação vai ser feita dentro do app.js, que é chamado no index.js e referencia, né, a nossa div que a gente tem lá no index.html. Então a gente segue essa estrutura lógica e o nosso sistema está aqui já rodando sem maiores problemas. Com isso, então, a gente fez a instalação das bibliotecas adicionais, criamos o nosso projeto, estamos prontos para começar a estruturar ele.